Olá, muito bom dia, graça e paz a todos vocês. Estamos iniciando mais um Café Teológico desta manhã, manhã de sábado, hoje dia 5 de junho de 2021. Que bom que você mais uma vez já está sintonizado conosco através da nossa web Rádio Pense Nisso. E você também que está através desta live, seja agora de manhã, seja também de tarde, seja à noite, muito bem-vindo a todos vocês. A gente sabe que há muitas pessoas nos assistindo em qualquer outro momento, seja por aqui, ao vivo, através do Facebook, também depois sabemos que há pessoas que vão nos assistir através do Instagram e YouTube para você. Se você está me assistindo no YouTube, também não se esqueça de se inscrever no canal da Pense Nisso e também ativar as notificações e assim você recebe sempre quando há conteúdo novo por lá compartilhado. Muito bem-vindos àqueles que estão chegando em nossa live, que bom que você sempre tem esse encontro marcado todos os sábados, sempre nas manhãs de sábado, vamos juntos estudar a Palavra de Deus acompanhado de um bom café. Já preparou o seu? Não se esqueça, prepare o seu café, prepare aí para que possamos juntos também apreciar de um bom café e também crescer no conhecimento da Palavra de Deus. Hoje nós queremos dar sequência ao nosso estudo na carta de Paulo aos Colossenses e hoje nós vamos falar um pouco mais do capítulo 2. Na verdade, vamos iniciar o capítulo 2. Então, prepara a sua Bíblia, Colossenses 2, juntamente com o seu café. O meu aqui já está preparado. Se você ainda não preparou, eu quero também incentivá-lo a fazer. E já que estamos falando em café, preciso aqui fazer uma propaganda muito especial para você. Se você ainda não conhece e quer degustar de um bom café, tá em mãos Café KG para que você possa experimentar um café 100% arábica, um produto artesanal, vindo diretamente das montanhas capixaba para você. Se você tem interesse, coloque nos comentários, eu quero este café, nós vamos entrar em contato com você. Você que está me ouvindo pela web Rádio Pense Nisso, também quero lembrar que você pode mandar um WhatsApp, manda lá para o 53999014822. Quero também cumprimentar o Rogério, que está conosco dando bom dia, também a Nara Beatriz dando bom dia, a Leila Tetzman chegando aí também dizendo bom dia a todos estes, e quem está conosco também pela web rádio, a Reginaldo e o Rodolfo, lá na Florida. Deus abençoe vocês ricamente também. Sempre estão muito sintonizados conosco, isso é muito bom para nós, que a gente fica muito feliz e nos sempre dá a alegria de saber que o nosso trabalho está surtindo efeito. E também, se você ainda não conhece, ainda não assina, está aqui em mãos mais uma edição, a revista teológica Pense Nisso. Se você tem prazer em estudar a Palavra de Deus, não se esqueça de assinar a nossa revista. Você colabora com a missão de Deus uma vez que a faz. Colaborando, você também, além de conhecer e se aprofundar nos assuntos, os mais diversos assuntos da atualidade, sendo abordados à luz da teologia, assine, trimestralmente você vai receber. Seja a versão digital, seja a versão impressa, você pode também conhecer um pouco mais do nosso trabalho, que está encantando cada vez mais o povo de Deus, e você colabora com a missão de Deus. Uma vez que você assina, parte da renda é destinada à nossa missão Encruzilhada do Sul. Então fica aí o nosso incentivo para você. Assina lá no site pensenissoteologica.com ou entre em contato comigo pelo WhatsApp 53999014822. Também cumprimentamos aqui a Vanderleia Matias dizendo bom dia, a Wanda e o Martins dizendo bom dia, pastor, estamos assistindo. Deus abençoe vocês, Wanda e Martim, que Deus possa continuar também guardando-os, e também a todos que estão conosco nesta manhã. Já temos 9 em nossa live e, mais uma vez, café já está pronto, já tomaram? Pegue uma xícara de café, senta aí, pega a sua Bíblia, vem estudar comigo a Palavra de Deus. Muito importante, temos esse encontro marcado todos os sábados, esse encontro onde nós sempre vamos estudar a Palavra de Deus de uma forma interativa, e você sabe como já funciona. A Daniela Borchardt também dizendo bom dia a você, Daniela, que Deus possa abençoá-la ricamente também. Muitos dos nossos queridos, amados irmãos na fé, isso é muito bom tê-los aqui em cada manhã de sábado. E lembrando mais uma vez, se você ainda não conhece, não sabe como funciona,
Pode ir lá no canal da Pense Nisso, no YouTube, você pode ver como já fizemos, já estudamos várias cartas do apóstolo Paulo e está tudo lá salvo. Ao mesmo tempo você pode assistir em qualquer outro momento esse Smart TV. E já desde agora convido você a compartilhar também esta live em sua rede social. Uma vez que você compartilha, você também faz missão, porque outras pessoas vão conhecer a palavra de Deus através de um clique. Clica que nós vamos assim também chegar em lares que muitas vezes a gente nem imagina. Esses dias estive recebendo uma mensagem de alguém lá de Bagé, que fiquei muito feliz em saber que a pessoa me conheceu através desses programas e disse que queria conhecer pessoalmente devido já ter visto uma das lives, uma das transmissões que fizemos. Não conheço a pessoa e isso faz-nos também saber que aonde a gente nem imagina está chegando a palavra de Deus em todos os confins da terra, como assim Deus pediu que nós o fizéssemos. Muito bem, vamos dar uma paradinha para tomar aquele café. E você já pegou sua Bíblia? A minha já está aqui, esperando para que nós possamos abri-la e também iniciar mais um estudo nesta manhã. E você aproveita e cresce junto comigo no conhecimento da palavra de Deus. Como disse a vocês, hoje nós vamos falar da carta novamente, seguindo o estudo da carta de Paulo aos Colossenses, lá no Novo Testamento. Vamos do versículo 1 do capítulo 2 até o versículo 19. E como de costume, vamos ler o texto. Eu uso aqui a NTLH, você pode usar uma versão que você preferir. E assim também nós vamos fazer com que a palavra de Deus possa frutificar no coração de todos aqueles que estão conosco nesta manhã. O capítulo 2, queridos internautas, querido ouvinte, ele inicia dizendo assim: Colossenses capítulo 2: Pois quero que saibam o quanto eu tenho trabalhado por vocês, e pelos que moram em Laodiceia, e por muitos outros que não me conhecem pessoalmente. Quem está escrevendo, a gente sabe, foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava preocupado, na verdade, com a igreja lá em Colossos, juntamente também com a igreja que fica lá em Laodiceia, porque estas duas igrejas estavam tendo influências de algumas heresias. E até muitos estudiosos dizem que o gnosticismo estava entrando dentro da igreja e muitos irmãos estavam se deixando levar por isso. Isso faz com que não somente é motivo de preocupação, mas até mesmo é motivo de tomar uma providência. Isso que o apóstolo Paulo fez ao escrever esta carta é, ao mesmo tempo, para adverti-los a cuidar com as heresias que entram na igreja. E é sobre isso que nós mais uma vez vamos falar no dia de hoje. Ainda cumprimento a Silvana, dizendo bom dia, Denise Agnes, bom dia também a Gladys Turov, está dizendo bom dia a todos vocês. Estamos em Colossenses capítulo 2, abra sua Bíblia comigo. Nós então estamos passando para o versículo 2, o apóstolo Paulo diz assim: Eu trabalho para que o coração deles se encha de coragem e que eles sejam unidos em amor e assim fiquem completamente enriquecidos com a segurança que é dada pela verdadeira compreensão do segredo de Cristo. E ele diz, esse segredo é Cristo. Por quê? Dentro da igreja, eu já disse, estavam entrando heresias em que estava tirando a pessoa de Jesus Cristo de cena. Ou seja, estavam trazendo as heresias que eram na igreja de Colossos, que haviam forças espirituais que, digamos, mandavam e desmandavam e as pessoas acreditavam nisso. E o apóstolo Paulo ele vai dizer assim, acima dessas forças espirituais que vivem nas regiões celestes está Cristo. Então, por isso que ele vai dizer no versículo 2 assim: Eu trabalho com o coração deles
que encha de coragem. Coragem para quê? Até mesmo para falar a verdade, especialmente com respeito ao segredo. Ele vai dizer aqui: tenho a verdadeira compreensão do segredo de Deus. E esta expressão já disse em nosso outro encontro, o segredo de Deus é aquilo que Deus fez em Cristo Jesus. Como se Deus tivesse um segredo para nos revelar, e quando Cristo veio, ele revelou esse segredo, mostrando como que Deus iria salvar a humanidade. O plano de Deus está revelado em Cristo. E esse segredo nós precisamos cada vez mais compreendê-lo para que possamos ter coragem para testemunhar a fé e até mesmo rebater algumas heresias que entram na igreja. Entraram naquela vez e também entram ainda hoje. Por isso que todos nós, como cristãos, em todos os tempos, precisam ficar muito atentos. Nós temos também conosco a Maria André Soares dizendo bom dia e a Riane Dasso, Tom dizendo bom dia. Meu nome é Natane, saudade de vocês. A Natane que está no Facebook da Riane. Deus abençoe, Natane, que bom que está conosco. Também ela diz, estou com meu primo Henrique, acompanhando e comendo melancia. Olha só, muito bom, um abraço para você, tá, Natane? Seguindo a nossa reflexão, nós temos o seguinte: se cada um de nós, muitas vezes, cruzarmos os braços e achar que aquilo que muitas vezes entra na igreja e que às vezes não soa como palavra de Deus, o que vai acontecer? Quando a gente vai perceber, nem existe mais igreja, existe simplesmente uma sociedade. E é isso que ele vai falar não somente no capítulo 2, o apóstolo Paulo, mas também com toda a carta. Ele escreve nesse intuito de alertar os irmãos contra as heresias, porque se Cristo for tirado de cena, o que acontece? A igreja fica simplesmente um clubinho, o que a gente falou na semana passada. Então por isso que ele diz assim, eu trabalho para que o coração dele se encha de coragem, porque rebater uma heresia, sem dúvida, precisa de muita coragem. Coragem para falar a verdade e testemunhar o próprio Cristo, o segredo de Deus. O versículo 3, o qual é a chave que abre todos os tesouros escondidos do conhecimento e da sabedoria que vem de Deus. Quem que é a chave? O próprio Cristo, que abre o quê? O conhecimento da sabedoria que vem de Deus. Nós sempre dizemos assim, a Bíblia ela precisa ser entendida com a ótica cristológica. O que é isso? Nós precisamos olhar para a Bíblia e entender a Bíblia do começo ao fim com os olhos passando por Cristo. Se nós tirarmos Cristo da jogada, o que acontece? Acontece que a Bíblia vira um manual de instrução, a Bíblia vira um livro como outro qualquer. Agora, Cristo é o centro de tudo. E ele, como o apóstolo Paulo vai se referir mais adiante, ele é o cabeça. Cabeça de quê? Cabeça da igreja, que comanda a igreja. Quando nós deixamos Cristo em segundo plano, mesmo que nós somos ainda chamados de cristãos, nós deixamos de ser igreja. E é isso que estava acontecendo lá na igreja de Colossos, quando algumas pessoas estavam deixando-se levar pelas pregações que estavam entrando na igreja, algum tipo de gnosticismo, alguma coisa que se referia a forças espirituais e até mesmo um certo conhecimento humano sobre diversos assuntos. E um deles é aquilo que disse, forças espirituais que existiam nas regiões celestes. Então ele vai dizer, Cristo está acima destas forças. Então cuidem com aquilo que estão ouvindo e acreditando. O versículo 4 diz, eu digo isso a vocês para que não deixe que ninguém os engane com explicações falsas, mesmo que pareçam muito boas. Porque embora no corpo eu esteja longe, em espírito eu estou com vocês.
e fico alegre em saber que vocês estão unidos e firmes na fé em Cristo. Por mais que a pregação seja muito boa, se não tiver Cristo, ele está dizendo, não dê ouvidos. Porque também o apóstolo Paulo adverte em outra carta que no final dos tempos haverá muitos pregadores que vão falar coisas que as pessoas vão querer ouvir. Vão falar coisas que vai soar legal, que as pessoas vão dar ouvidos, mas não é a palavra de Deus, não é a mensagem de Cristo, não é o Evangelho. Então esta é a preocupação do apóstolo Paulo e também deva ser de cada um de nós. Quando nós estamos e sabemos da verdade, e Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, precisamos ficar ouvindo mesmo se esta mensagem procede de Cristo ou se ela simplesmente é algo que os homens inventaram. E até com respeito, ele vai dizer isso mais adiante, algumas leis que os seres humanos criam e muitas vezes querem até mesmo prender as pessoas dentro de um círculo, dentro de um clubinho cheio de leis e normas e tiraram Cristo do centro. E aí se perdeu o sentido, o foco do cristianismo. Então vejamos com o texto, ele vai seguir. Paradinha para o nosso café, você que já conhece os nossos modos aqui de como estudamos a palavra, acompanhar de um bom café, não se esqueça, e sempre também faz com que a gente possa estar tendo esse momento interativo, degustando de um café, conversando com vocês e falando um pouco da palavra de Deus. A minha Bíblia, ela tem uma divisão, se você está acompanhando também na Bíblia NTDH, você vai saber que existe a divisão agora de um subtítulo. A gente sabe que o texto original ele não tem os títulos que os tradutores colocaram para que o texto possa ficar mais leve na leitura. O texto segue, mas o título aqui que foi posto é o seguinte, a vida em união com Cristo. Então segue dizendo assim, portanto, já que vocês aceitaram Cristo Jesus, essa igreja aceitou a Cristo Jesus, o apóstolo Paulo está dizendo, por isso que eram cristãos, como o Senhor, vivam unidos com Ele, unidos com Jesus. Caso contrário, estariam correndo o grande risco. Estejam enraizados nele. Olha que palavra bonita e ao mesmo tempo ela tem todo um significado. Construam a sua vida sobre ele e se tornem mais fortes na fé. Como foi ensinado a vocês e deem sempre graças a Deus. O que ele está dizendo nesses dois versículos? Em primeiro lugar, se vocês aceitaram Cristo, ele está dizendo, se vocês vieram a crer em Cristo como Senhor e Salvador, então vivos unidos com Ele. Não troquem Jesus por nada. Porque trocar Jesus por qualquer outra coisa, acontece o seguinte, você vai se perder. Você pode estar filiado em uma congregação, você pode dizer, eu sou sócio, como aqui em nossa região muito se diz, eu sou sócio de tal igreja, mas se você tirou Cristo do centro, você vai para o inferno. Esta é a verdade. Porque você pode estar até o final da sua vida filiado a uma congregação agora, se Cristo não ocupa o primeiro lugar de sua vida, eu lamento dizer, você está a passos largos para o inferno. Tá? Estava acontecendo um perigo muito grande, as pessoas estavam dando vozes a outras coisas. Eles estavam dando ouvidos a outras filosofias, heresias, outras pregações que colocavam Cristo em segundo plano. Agora, se vocês estão e aceitaram Cristo como Senhor, Ele está dizendo, estejam enraizados nele. O que é isso? A gente sabe que uma planta, para que ela possa estar forte, firme, quanto mais raiz ela tiver e quanto mais funda estiver as suas raízes, mais forte a planta fica. Pode vir seca, pode vir um vento, não vai arrancar. Por isso que ele diz assim, estejam enraizados em Cristo. Construam a sua vida sobre Ele. Coloca Cristo em primeiro lugar e esquece das outras coisas. Esquece dos falatórios, daquilo que muitas vezes chama a atenção, daquilo que às vezes até
façam milagres em nome de tais pessoas, não vá atrás. Por quê? Tirou Cristo do centro. Então, meus queridos, você que está comigo aí, quando a gente coloca Cristo em segundo plano, eu digo, estamos a passos largos para o inferno. A igreja estava correndo esse perigo, o perigo de que Cristo estava ficando em segundo plano e aí estavam perdendo a grande maravilha da salvação. Ele segue dizendo também, construam a vida sobre ele. Quando nós colocamos Cristo em primeiro lugar, a nossa vida ela só faz sentido quando Cristo se coloca em primeiro lugar. Então, a você que está escutando, me assistindo nesta manhã, eu convido você a ficar firmado em Cristo. Como é que nós vamos ficar enraizados em Cristo? Em primeiro lugar, conhecendo-o melhor. E por isso que você sabe que nós temos esse encontro marcado para que cada vez mais possamos mergulhar na Palavra de Deus todos os sábados, para que você possa também aprender mais da pessoa de Jesus, o que Ele fez, o que Ele é, e ter sempre Jesus em primeiro lugar e que você não perca o presente da salvação. Já foi conquistado, já foi pago com alto preço na cruz e por isso não troque Jesus por nada. O apóstolo Paulo vai dizer também, mesmo que um anjo venha do céu e que pregue vocês outro evangelho, este anjo seja anátema, seja amaldiçoado, porque isso não é de Deus. Eu lembro outra passagem que Jesus diz sobre a vontade dele, é que a vontade do Pai, diz Jesus, é que todos creiam no Filho e tenham Ele como Senhor e Salvador. Se nós temos Jesus, nós estamos construindo a nossa vida sobre Ele. Então, nada mais vai nos abalar. Assim como uma planta está muito enraizada num solo e pode vir vendaval, pode vir seca, não vai abalar essa planta. Assim também o cristão, quando está firme, fundamentado em Cristo, enraizado em Cristo, construiu sua vida sobre Cristo, não se abala com qualquer coisa. Mesmo que aconteça milagres que leve e arraste multidões, aquele que conhece Jesus, a sua graça, o seu evangelho, esse não abandona. Então estejam, queridos, enraizados em Cristo. Seguindo, nós estamos, para você que chegou agora, em Colossenses capítulo 2, vamos para o versículo 8. E você sabe, todos os sábados com o Café Teológico, aqui estudando mais a Palavra de Deus. Vamos seguindo então para o versículo 8. É dito assim: tenham cuidado para que ninguém os torne escravos por meio de argumentos sem valor, que vêm da sabedoria humana. Essas coisas vêm de ensinamentos de criaturas humanas e dos espíritos que dominam o universo, e não de Cristo. Espíritos que dominam o universo. Em outras palavras, vêm dos demônios. O apóstolo Paulo diz, forças espirituais do mal que dominam o universo. Ele diz lá em Efésios isso. São demônios que muitas vezes vêm trazendo uma mensagem que soa, parece tão bonita e boa, mas se ela não vir de Cristo, não aceita, não receba isso. Porque estamos perdendo a graça de Deus, perdendo o foco da fé cristã, perdendo até mesmo a salvação. Quando trocamos a mensagem de Cristo por qualquer outra mensagem, por mais boa que pareça. Então tenham cuidado e não se tornem escravos novamente. Quando ele vai falar da questão de escravidão, tudo que está por trás disso é o seguinte, que nós já fomos libertados por Cristo da escravidão do pecado. O apóstolo Paulo traz esta figura lá em Romanos, quando ele vai dizer isso, que nós somos libertos, já não somos mais escravos do pecado, muito menos do diabo. Então, somos livres, somos libertados em Cristo para viver uma vida nova. Agora,
quando nós nos agarramos a mensagens que, por mais boas que pareçam, que não vêm de Cristo, que tira Cristo e coloca em segundo plano, não aceite. Porque isso vem de forças espirituais, ele diz aqui, que dominam o universo. Como eu disse, isso vem dos demônios. Versículo 9. Pois em Cristo, como ser humano, está presente toda a natureza de Deus. Então a gente lembrou no último final de semana, o domingo da Santíssima Trindade, e foi muito enfatizado isso, que nós lembramos, assim como o Pai é um, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade na unidade, não são três deuses, é um único Deus. E o texto que vem reforçar isso, depois em Cristo, como ser humano, está presente toda a natureza de Deus. Então, quando nós aceitamos Cristo, aceitamos pela fé, isso que eu quero dizer, o que acontece? Acontece o seguinte: nós estamos dando ouvidos àquele que nos criou, que nos mantém e que sabe do nosso futuro e tem um lugar maravilhoso preparado para cada um de nós. Então, que você também possa sempre ficar enraizado em Cristo. E o versículo 10 segue dizendo: e por estarem unidos com Cristo, vocês também têm essa natureza. Nós somos e refletimos Deus através do nosso viver. Como Lutero dizia, somos a face de Cristo neste mundo. Ele domina todos os poderes e autoridades espirituais. Vejam que ele sempre está enfatizando isso, o autor, porque a heresia era a seguinte, que haviam poderes e autoridades espirituais que dominavam o universo e que as pessoas estavam dando ouvidos, estavam ficando com medo, estavam crendo nisso. E aí ele diz, ele, quem? Jesus, domina todos os poderes e autoridades espirituais, ou seja, Cristo está acima disso. Não tenham medo, não creiam nisso. Versículo 11, por estarem unidos com Cristo, vocês foram circuncidados não com a circuncisão que é feita no corpo, como a judaica, que é cortado o prepúcio lá do órgão masculino, mas com a circuncisão feita por Cristo, pela qual somos libertados do poder da natureza pecadora. Aquilo que antes falei, ele vai aqui reforçar, de que nós agora fomos libertados da natureza pecadora, o pecado já não nos domina, porque nós estamos em Cristo, e estar em Cristo é você estar circuncidado nele, não é como a antiga circuncisão, que é cortado uma parte do órgão, mas é um corte do coração. Pois, e ele vai referir aqui com respeito ao batismo agora, só ouçam o versículo 12. Pois quando vocês foram batizados, foram sepultados com Cristo, e no batismo também foram ressuscitados com ele por meio da fé que vocês têm e no grande poder de Deus, o mesmo Deus que ressuscitou Cristo. O que temos aqui? Nós temos então falando que nós fomos batizados em Cristo, e para os cristãos essa é a circuncisão, né? Usando apenas a figura de linguagem lá da circuncisão do Antigo Testamento. Nós agora não precisamos mais fazer isso, nós somos batizados em nome de Cristo. E esse batismo fez com que nós morrêssemos, fomos sepultados com Cristo no batismo e também ressuscitados. Por isso que é sempre mencionado, em cada vez que somos batizados, na verdade, cada um que é batizado, ele morre, é sepultado e ressuscitado com Cristo. Por isso que o Apocalipse vai se referir lá na frente que haverá duas ressurreições. Uma já aconteceu com cada um daquele que já foi batizado. E a outra será quando Cristo vier pela segunda vez. Então, nós estamos e somos uma nova criatura em Cristo. Fomos ressuscitados com Ele. Versículo 3, antigamente vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados e porque eram não-judeus e não tinham a lei. Ele se refere a esta igreja,
Essa igreja, a maioria deles não eram judeus, não judeus, eram gentios. Ele vai se referir então antigamente porque estes eram gentios e estavam mortos, agora estão vivos porque creem em Jesus. Mas agora Deus os ressuscitou junto com Cristo, Deus perdoou todos os nossos pecados. E ele se inclui junto agora, dizendo assim, mas agora Deus os ressuscitou e ele diz, Deus perdoou todos os nossos pecados. Então não somente dos gentios, mas também dos judeus, e Paulo era um judeu, e ele se inclui junto aqui dizendo assim, Deus perdoou todos os nossos pecados. Então por isso que nós somos uma nova criatura, um novo ser. Não se prendam à antiga escravidão novamente, ou qualquer outro tipo de escravidão que houver. Então, no versículo 15 vai seguir. O pastor Haroldo Wagner também está dizendo graça e paz, pastor, muito bom tê-lo também. Deus abençoe também. Daniel Matias Soares dizendo bom dia também. Bom dia a todos vocês. Você já sabe o Café Teológico de todas as manhãs de sábado. E depois você pode assistir também no Instagram da Pense Nisso, também lá no YouTube, no canal da Pense Nisso. Fica tudo salvo por lá. Pode assistir em qualquer outro momento em sua Smart TV. Mas você cresce junto conosco no estudo da Palavra de Deus. O versículo 15, na verdade o 14 ainda tem lá, e anulou a conta da nossa dívida com os seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta pregando na cruz. Que conta é essa? A lei de Deus, que mostra a vontade de Deus, que é pura, perfeita e santa. Todas as vezes que um ser humano se depara com ela, ele se encontra pecador, falho, fraco. Ao mesmo tempo, ele diz assim, Cristo anulou a conta da nossa dívida, ou seja, nós estávamos com dívida com Deus porque não cumprimos a lei de Deus. Ninguém cumpre, essa é a verdade. Por si só ninguém cumpre. Com seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Ele está lembrando da lei que todos conhecem muito bem. Ele acabou com essa conta pregando na cruz. Jesus Cristo. E ele vai dizer aí no versículo 15, e foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. O que ele está dizendo? Cristo venceu na cruz. Venceu na cruz contra todos os poderes, governos e autoridades espirituais. Então, por isso que ele sempre vai lembrar assim, os governos, as forças espirituais que vocês temem e estão obedecendo aqui, Cristo as venceu na cruz. E também, lá ele cravou a nossa dívida que tínhamos para com Deus, porque não obedecemos a lei de Deus como Deus gostaria. E ele vai dizer ainda, ele humilhou os poderes, publicamente levando os prisioneiros no seu desfile de vitória. E o desfile de vitória se culmina na ressurreição. Esta figura de linguagem, ele vai lembrar que um soldado romano, ele sempre quando voltava da batalha, ele tinha um desfile de vitória na cidade de Roma, onde ele, juntamente todo o seu exército, quando tinha vencido a batalha, se desfilava cantando e se vangloriando. Então, por isso que ele vai dizer assim, Cristo agora, ele fez o quê? Ele humilhou os poderes publicamente, levando os prisioneiros no seu desfile de vitória. Então, por isso que ele vai dizer isso, para que as pessoas pudessem, ao ouvir e ler esse texto, saber que Cristo é vencedor sobre a morte, sobre o pecado, sobre o mundo dos mortos e todo e qualquer poder e hostes celestiais que muitas vezes aprisionam e botam medo, como estava acontecendo na igreja lá em Colossenses. Portanto, versículo 16, que ninguém faça para vocês leis sobre que devem comer ou beber. Ele vai se lembrar agora
das leis cerimoniais, que tinham várias, e você quer conhecê-las, está lá no livro de Levítico, muitas delas. Nós temos então dizendo assim: ninguém faça mais leis, porque vocês foram libertados da lei. Cristo cumpriu a lei perfeitamente, e quando nós cremos em Cristo, isso nos é dado, atribuído a nós, por graça e bondade. Então, que ninguém faça para vocês leis sobre o que vocês devem comer ou beber, ou sobre os dias santos, a festa da lua nova e o sábado, conforme eram as leis cerimoniais, as leis lá do Antigo Testamento, que muitas vezes oprimiam, obrigavam a seguir. Agora não se prendam mais a elas. Que ninguém faça nenhuma lei nova. Tudo isso, ele vai dizer no versículo 17, é apenas uma sombra daquilo que virá. A realidade é Cristo. Porque, como eu disse logo no início, Cristo é a chave hermenêutica. O que é isso? Que vai nos fazer entender por que foi dada aquela lei, que Cristo cumpriu a lei, cerimoniais, especialmente os 10 mandamentos, em nosso lugar, para que nós pudéssemos ser encontrados justos diante de Deus, quando nós nos agarramos a Cristo. Por isso, a você que está comigo, me ouvindo e assistindo, a realidade é Cristo. Então não se prenda mais às leis, seja da festa da lua nova, seja do sábado, seja em qualquer outros, né? Como eu disse, que o que deve se comer e beber, a realidade é Cristo. Versículo 18, não deixe que ninguém os humilhe, afirmando que é melhor do que vocês, porque diz ter visões e insiste numa coisa, numa falsa humildade e na adoração de anjos. Quando ele se refere a isso, também era uma das heresias que estava dentro da igreja de Colossos, que entrou, que muitas pessoas acreditavam e pregavam isso dentro da igreja, na realidade, na adoração a anjos, que os próprios anjos tinham o poder de interceder diante de Deus por eles. Por isso que eram para se dar ouvidos a isso. Então, o que ele estava acontecendo aqui? Está se colocando uma criatura no lugar do próprio Cristo, que é Deus em pessoa. Então, cuidado com essa falsa humildade que havia dentro da igreja, que muitas pessoas criam e acreditavam que os anjos podiam interceder por eles diante de Deus. Nós sabemos que só existe um intercessor, que é Cristo Jesus. Os anjos são todos, como diz lá em Hebreus, a gente já estudou isso aqui, são seres que Deus criou para cuidar daqueles que irão herdar a salvação. Eles não podem interceder por nós diante de Deus. Então, você quer um intercessor? Você já tem Cristo Jesus. Como ele diz aqui, a realidade é Cristo e ponto final. Nós estamos seguindo aqui, o versículo ainda segue, 18. Essas pessoas não têm nenhum motivo para estarem cheias de si, pois estão pensando como qualquer outra criatura humana pensa. Então não deem ouvidos àquilo que falam com respeito a seres espirituais, a adoração a anjos, como era uma das heresias que estavam entrando na igreja. E para terminar o versículo 19, elas não estão ligadas a Cristo. Quem? As pessoas que pregavam adoração a anjos e sobre também as forças espirituais que haviam. Elas não estão ligadas a Cristo, que é o cabeça. Cristo é o cabeça. Cristo controla o corpo todo. Quem é o corpo? A igreja. O alimenta e mantém unido por meio das juntas e ligamentos. E assim o corpo cresce como Deus quer que cresça. A gente sabe essa figura de linguagem que o apóstolo Paulo sempre usa, não somente aqui, mas em diversas vezes ele menciona isso, que a igreja é um corpo e Cristo é o cabeça. Nós sabemos que para que um corpo possa estar bem fisicamente, emocionalmente e até mesmo espiritualmente, a cabeça tem que estar boa. Por que estou dizendo isso? Se a mente, se a cabeça em si, que nós muitas vezes chamamos, é o motor do corpo, se ela não está boa, o corpo todo vai adoecer. Agora, trazendo para o texto, se Cristo,
que é maravilhoso, que é Deus em pessoa, é o cabeça, a realidade é o quê? A realidade é que nós estejamos bem também. Quando nós tiramos Cristo do centro, do fundamento, então todo o corpo vai sofrer com isso. Ou seja, quando Cristo é tirado e colocado de lado, todo o corpo, a igreja, sofre. Então, você que está me ouvindo e assistindo, eu vou dizer assim, Cristo controla você, controla a mim, que somos a igreja. Ele nos alimenta com o seu próprio corpo e sangue, Santa Ceia, e mantém-nos unidos. Unidos do quê? Das juntas e ligamentos. A igreja só fica unida se ela está em Cristo. Ela não está unida se ela tem inúmeras leis, estatutos e regimentos. Ela fica unida se ela tem Cristo. Então guarde isso no coração. Assim, o corpo cresce, a igreja cresce. Assim como Deus quer que cresça. Uma dica final. Você quer ter uma igreja forte, firme, que cresça? Deixe que Cristo resplandeça e coloque sempre Ele como fundamento principal de suas pregações, também de sua vida, de sua congregação, e cuidado com as heresias que entram, que muitas vezes querem tomar o lugar de Cristo. Então que você, como igreja, assim como eu, possamos estar sempre enraizados em Cristo, porque a realidade é Cristo, Ele é o cabeça que controla a mim e a você. Que você possa também ficar firme nisso. E assim eu encerro. Ok? Eu quero muito agradecer você que ficou comigo. Temos 20 pessoas aqui em nossa live nesse exato momento. E também lembrar assim, se você ficou com alguma dúvida e não entendeu, e talvez passou muito rápido, a gente lembra que a gente segue estudando no próximo encontro. Mas eu também quero lembrar, deixe seu comentário, então, se você ficou com dúvida, nos comentários. E quem está me ouvindo pela web rádio, manda um WhatsApp 53999-014822, ok? O capítulo 2 não terminou, mas temos um versículo, ou na verdade um título, e a gente vai seguir, já que ele já é o mesmo assunto que vai adentrar o capítulo 3. Então, deixamos para a próxima semana. Mais uma vez, muito obrigado. Não se esqueça de compartilhar para que mais pessoas conheçam um pouco mais da Palavra de Deus. Café Teológico, de todos os sábados, sempre aqui, estudando um pouco mais a Palavra de Deus. E se você quer seguir estudando um pouco mais também, convido você a assinar a nossa revista, a revista Pense Nisso. Ela está fantástica nesse trimestre, falando de um tema bem interessante. A graça que poucos querem. Mas como assim? Já parou para pensar? Então, você precisa se aprofundar mais nesse tema. Leia, assine, seja a versão digital ou impressa. Vai receber a cada trimestre, em qualquer parte do país estamos entregando, e você vai se encantar com o conteúdo também. Vai falar sobre o culto cristão também, o impacto da pandemia na vida da igreja, e também um tema bem legal que vai falar uma igreja sem Jesus. Faz-nos refletir. Então, assine e tenha artigos exclusivos para você continuar estudando a Palavra de Deus. Ok? Nós temos também, eu já disse antes, você não se esqueça, quer degustar de um bom café, está aqui, Café KG das Montanhas do Espírito Santo, 100% arábica e também produzido com muito amor. Você vai gostar muito. Quer? Deixa aí nos comentários, eu quero um café desse, a gente vai entrar em contato contigo. Você que está na web rádio, também no 53999-014822. A Denise Stum está dizendo bom dia. Gladys Carlos Turo diz assim, belo estudo, pastor. Ilane Plummer Keller está dizendo a realidade é Cristo. Amém. Guarde isso no coração, tá bom? Muito bom. Então tá, eu fico por aqui. Desejo a todos vocês um abençoado mesmo, final de semana. E continuem firmes em Cristo,
porque a realidade é Cristo. Sábado que vem estaremos de volta. Compartilhe e logo mais também já vamos jogar lá no YouTube e Instagram para que outros também possam continuar crescendo na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus. Um grande abraço a todos vocês, fiquem na paz, até o próximo sábado.